Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer o biquíni Praia de Ipanema. É o primeiro da nossa série de biquínis que teremos com modelos bem diferenciados. Esse daqui, um bojo triangular e a calcinha de amarrar com os babadinhos. Também temos o diferencial dos metais, tanto na parte da calcinha e do bojo, quanto finalizando as tirinhas de amarrar. Nós vamos usar 2 novelos do fio Verano da Círculo. Esse fio é muito legal porque a composição dele é 100% poliamida. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele não tem elastano, mas a própria trama do fio deixa ele com essa elasticidade. E esse fio, com a composição poliamida, ele não retém água. Então, além dele ficar elástico, ele não vai reter água, o que é muito importante nas peças de moda praia. Vamos precisar de 2 novelos, eu ainda tive sobra, fazendo aqui o nosso biquíni tamanho M. Você pode usar a cor de sua preferência, agulha para crochê, número 2,5. Vamos começar a nossa aula? Iniciamos o nosso biquíni trabalhando 57 correntinhas, onde vamos fazer a calcinha, iniciando pela parte de trás. Conto 1, 2, 3 e na 4ª correntinha, começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até a última correntinha da carreira. Eu volto com essa primeira carreira finalizada, dando continuidade à nossa peça. Finalizada a primeira carreira, viro o meu trabalho. E na 2ª carreira, vamos repetir o mesmo processo. Subo 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Eu vou fazer aqui a minha carreira, você faça a sua aí e voltamos já indo para a 3ª carreira da parte de trás da calcinha do biquíni. 2ª carreira finalizada, viro o meu trabalho e iniciamos a 3ª. Passo a agulha dentro do 2º ponto, ficando com as 2 laçadinhas, pego as 2, fecho e faço mais 2 correntinhas. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar ao penúltimo ponto da carreira. Agora, nós vamos diminuir um ponto a cada carreira, tanto no início quanto no final. Já diminuímos aqui o primeiro no início da carreira, caminhamos agora até o penúltimo ponto, onde eu volto mostrando como diminuir na parte final da carreira. Cheguei no penúltimo ponto da carreira, passo a agulha por dentro do penúltimo ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Passo a agulha por dentro do último ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Ficando as 3 laçadinhas, eu pego as 3 de uma vez só. Viro o meu trabalho no início da carreira para diminuir, passo a agulha por dentro do 2º ponto, fecho as laçadinhas e faço mais 2 correntes. Vou para o próximo ponto e inicio a carreira aqui trabalhando novamente um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até chegar novamente ao penúltimo ponto, onde eu mostro novamente aqui
como fechar a carreira diminuindo um ponto no final e depois vou falar quantas carreiras vamos fazer seguindo esse mesmo processo. Estou aqui já no penúltimo ponto, então vamos diminuir mais um ponto ao final da carreira, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Vou no último ponto, faço a metade do meu ponto alto e deixo na agulha. Ficando com as 3 laçadas, pego as 3 de uma única vez. Viro o meu trabalho. Temos aqui 4 carreiras. 1, 2, 3 e 4. Nós vamos caminhar até completar 25 carreiras, diminuindo sempre um ponto no início e um no final da carreira. Então, já inicio aqui a 5ª carreira, passando a agulha por dentro do 2º ponto. Com isso, já diminuo um pontinho no início. E trabalhamos dessa forma, carreiras de vai e vem. No início da carreira, diminuo um ponto. No final da carreira, vou diminuir um ponto, até completar 25 carreiras, onde volto dando continuidade à nossa peça. Bem, aqui eu tenho 24 carreiras. Na carreira de número 25, nós não precisamos fazer a diminuição. Então, fiz 24, agora já estou na carreira de número 25, a 25ª carreira. Faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Sigo até o final da carreira. Aqui é o fundo da calcinha, então nós vamos percorrer por 6 carreiras dessa mesma forma. Essa é a primeira. Já estou chegando no final. Então, tenho agora as 25 carreiras. Vamos rever o que fizemos então. Olha só a parte de trás já prontinha. Essa primeira carreira que fizemos é a carreira reta, fizemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na segunda também. Depois, seguimos diminuindo um ponto de cada lado na lateral, tanto no início quanto no final da carreira, até chegar à carreira de número 25. A carreira de número 25, fazemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base, não precisamos diminuir os pontos de cada lado. Aqui é o fundo da calcinha. Nós vamos seguir fazendo 6 carreiras retas, ou seja, sem aumentos nem diminuições. Então, como já fizemos a primeira, vamos fazer as próximas 5, ficando com 6 carreiras com essa mesma quantidade de pontos. Carreiras em ponto alto, vai e vem até completar as 6. Finalizei as 6 carreiras no fundo da calcinha, agora já vamos começar a frente. Viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas. Volto nesse primeiro ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira, onde também vamos aumentar um ponto. Cheguei ao último ponto da carreira, já fiz o meu ponto alto, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Viro o meu trabalho, próxima carreira, subo 3 correntes, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Sigo dessa forma até o final da carreira, onde novamente vamos colocar os 2 pontos altos juntos. Eu vou seguir até o final da minha carreira e volto fazendo novamente o final, junto com vocês, colocando um ponto a mais. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Aqui já temos 2 carreiras com aumento.
Vou para a terceira, inicio da mesma forma. Vamos aumentar assim por 10 carreiras. Essa é a terceira, ó. Já inicio fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base, tanto no início como no final, como eu mostrei aqui para vocês a técnica de aumento, começo e final da carreira. Completando as 10, eu volto para darmos continuidade à parte da frente, porque na parte da frente não serão todas as carreiras que faremos aumento, porque a parte da frente ela fica mais estreita, mais fina do que a de trás. Completando as 10, eu volto dando continuidade. Dez carreiras finalizadas. Agora, na 11ª, nós não fazemos aumento. Subimos as 3 correntinhas no início e trabalhamos um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto da carreira. Agora, nós vamos começar a alternar. Na 11ª, nós não tivemos aumento nem no início e nem no final. Fizemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Na 12ª, nós vamos fazer um ponto alto a mais no início e outro no final da carreira. Então, já nesse primeiro ponto, faço 2 pontos altos e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao último ponto, onde também colocamos os 2 juntos, finalizando a carreira. Na 13ª, essa é a 12ª, onde temos aumento. Na 13ª, não teremos aumento. Na 14ª, teremos aumento. E assim nós vamos alternando até completar 21 carreiras. Finalizei a parte da frente. Agora, vou fazer 100 correntinhas para fazer a tirinha de amarrar nas laterais. Vou fazer as 100, volto trabalhando na tirinha e depois vou fazer todo o acabamento da lateral e as outras 3 tiras restantes. Finalizadas 100 correntinhas, conto 1, 2 e na terceira correntinha, laçada na agulha e começo a trabalhar fazendo meio ponto. Como se eu fosse fazer um ponto alto, fiquei com as 3 laçadinhas, pego as 3 de uma vez só. Laçada na agulha, pego as 3 de uma vez só. Então, assim, nós vamos correntinha, correntinha, até chegar novamente lá na parte da calcinha do biquíni. Então, percorro todo o cordão. Quando eu chegar aqui na parte da calcinha, eu paro e volto mostrando como vamos fazer a lateral. Tirinha finalizada, estou na lateral da calcinha. Aqui nós também vamos trabalhar em meio ponto, então, laçada na agulha, lateralmente no ponto. Olha, o primeiro ponto da lateral, eu passo minha agulha e faço um meio ponto. Novamente, passo a minha agulha e faço mais um meio ponto. Vou para a próxima carreira. 1, 2 meio pontos, sempre passando a agulha entre o primeiro e o segundo ponto. 1, 2 meio ponto. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a lateral, até chegar lá do outro lado. Então, eu percorro aqui toda a lateral, até chegar aqui na pontinha, na parte de trás da calcinha, onde vamos fazer a próxima tirinha de amarrar. Já terminei o acabamento em meio ponto em toda a lateral da nossa calcinha.
Agora, depois de chegar aqui na parte de trás, bem no cantinho, trabalho aqui também 100 correntinhas e volto trabalhando em cada uma das 100 correntinhas, o mesmo trabalhado que fiz na tirinha lá do início, um meio ponto para cada uma das correntinhas, pegando na terceira, fazendo 100, pego na terceira e percorro um meio ponto para cada ponto da carreira de base até chegar novamente aqui na calcinha. Vou fazer isso e volto com essa parte finalizada para continuarmos. Agora, vamos trabalhar depois na parte de trás da calcinha, novamente tirinha, lateral e tirinha, até completar toda a volta. Cheguei no final da tirinha, estou novamente sobre a calcinha. Então, aqui, eu vou prosseguir fazendo um meio ponto para cada ponto da parte de trás da calcinha. Quando eu chegar lá no último ponto, novamente, vamos trabalhar a próxima tirinha, fazendo as 100 correntinhas e voltando em meio ponto. Deixa eu mostrar, ó, estou aqui percorrendo agora sobre a parte de trás da calcinha, então, quando eu chegar aqui no último pontinho, eu faço as 100 correntes, volto em meio ponto, e depois vou fazer o mesmo processo que eu fiz na lateral anterior, chegando aqui na parte de cima, que vai ser a última tirinha. Faço as 100 correntinhas e volto em meio ponto. Depois, nessa parte aqui da frente, vamos fazer o acabamento final. Mas eu paro aqui e volto fazendo essa parte da frente da calcinha com o seu acabamento junto com vocês. Fiz a última tirinha. Agora, estamos na parte da frente. E vou fazer também um meio ponto para cada ponto aqui da carreira de base, até chegar ao último pontinho da carreira. Quando eu chegar aqui desse lado, o que eu vou fazer? Eu paro e vou fazer o acabamento aqui, o babadinho na parte da frente. Cheguei ao último ponto da carreira e aqui nós não temos onde fechar. Então, para nivelar a carreira, eu pego no primeiro ponto da tirinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, o acabamento fica da mesma forma, tanto de um lado quanto do outro. Depois que eu terminei, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o babadinho na parte da frente. Acabamento finalizado, vou virar o meu trabalho e a calcinha fica assim, de ponta cabeça. Vamos fazer o acabamento aqui na parte de cima da frente da calcinha. Faço 7 correntinhas. Conto 1, 2, 3 e na terceira fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, volto nessa mesma correntinha e fecho novamente com ponto baixíssimo, formando 2 picôs. 2 laçadinhas na agulha e vamos pegar só na laçada de trás do ponto, ó. Ao invés de eu pegar normalmente no ponto, eu pego só na laçada de trás. Assim, esse acabamento já vai ficar caidinho, virado na parte da frente do biquíni. Faço meu ponto alto duplo, 2 laçadinhas na agulha, conto 1, 2. No terceiro ponto, faço meu ponto alto duplo, 3 correntes, fecho, formando um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto, fecho em ponto baixíssimo, formando mais um picô. 2 laçadas na agulha, volto na mesma laçadinha do ponto e faço
mais um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, conto 1, 2. No terceiro ponto, inicio o mesmo trabalhado. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui ao final da carreira, antes da tirinha. Quando virarmos, já teremos aqui a parte do babadinho na frente finalizado. Eu vou terminar o meu, volto mostrando para vocês e já colocando os metais de acabamento na calcinha. Depois já vamos para a parte do bojo. Cheguei ao final da carreira, finalizei o meu babadinho. Olha só que fofo que fica à frente do biquíni. Agora eu vou cortar para arrematarmos. E tem muita gente que tem dúvida, porque o verano desfia. Se você deixar o verano sem um arremate, ele desfia mesmo, e daí vai ser um problema para o teu trabalho. Só que eu tenho uma solução bem simples para que isso não aconteça. Eu aqui não vou queimar, porque eu não tenho a necessidade, ele não fica com acabamento tão bonito, tem bastante gente que queima. E eu só cortei. O que eu vou usar? Uma base, pode ser até aquela bem transparente, mais transparente do que eu estou usando aqui. Então, eu pego a pontinha e passo um pouquinho de base. Depois fica transparente e ele não solta mais e o acabamento fica bem bonito. Eu vou deixar o meu aqui secando e volto já para colocarmos os metais, dando o acabamento final à nossa peça. Bem, aqui para fazer o acabamento final com os metais, eu comprei esses terminais. Você encontra com mais facilidade em loja de acessórios, montagem de bijuteria, onde encontramos vários modelos em vários tons também, prata, cobre, dourado, enfim, madeira, fica muito legal. Então, você vai encontrar. Não, hoje você não vai encontrar muita dificuldade, não, porque eles estão usando os terminais em blusinhas, biquínis, montagem de bijuteria, então fica mais fácil para a gente encontrar. Desse lado aqui, depois da calcinha, eu coloquei 2. Como que eu fiz? Eu vim no final da minha tirinha, coloquei o lado, vou empurrando e ele passa. Assim eu vou até chegar perto da calcinha. Pego outro. Se você quiser aqui, você pode colocar um só, pode colocar por um espaço maior na tirinha, pode colocar os de bolinha, enfim, variar bastante de acordo com o acessório que você encontra aí na sua região. Aqui eu coloco a parte mais grossa primeiro. A gente vai rodando aqui, ó, a tirinha, que facilita com que ela passe. Você também deve procurar aí na sua região os acessórios que sejam mais largos. Olha só, aqui na ponta, porque a gente consegue puxar com mais facilidade, que ele tem aqui essa abertura maior. Já passamos, encosto lá. Então, eu vou colocar 2 de cada lado desse. Na pontinha, eu também coloco um. Vindo pela parte mais estreita. Passo aqui. E já saiu do outro lado. Para ele não escapar aqui, eu dou um nozinho. Um nozinho simples, que vai ficar aqui dentro do terminal. Então, olha só que bonitinho que ele fica. Vou repetir o mesmo aqui do outro lado. Na parte de trás aqui da calcinha, eu não coloco o acessório, só nas pontinhas. Então, fica em cada pontinha da tirinha um terminalzinho. Vou repetir agora nas 4, arrematar as pontinhas e mostro para vocês a calcinha finalizada, para então começarmos a trabalhar o bojo.
temos aqui a nossa calcinha finalizada, os terminais de cada lado, no final das pontinhas das tiras, a parte da frente com o biquinho, o que dá um realce ainda maior à nossa peça. Depois da calcinha finalizada, vamos trabalhar agora a parte de cima do biquíni. Iniciamos o bojo fazendo 6 correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha das 6, formando a argolinha inicial. Subo 3 correntes que eu conto como um ponto alto. E aqui vou começar a trabalhar até completar 6 pontos altos, lembrando que as correntinhas iniciais já são contadas como um ponto. Então, temos 4, 5 e 6. Faço 2 correntes e mais 6 pontos altos dentro da argolinha inicial. Quatro, 5 e 6. 2 correntes e mais 6 pontos altos. Cinco e 6. Faço 2 correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, finalizamos a primeira carreira do nosso bojo. Aqui já vamos iniciar a segunda carreira. Esse é o tipo de bojo que eu vou colocar embaixo da parte de crochê. É um bojo no tamanho M, esse daqui, que você também encontra nos outros tamanhos. Então, aqui depois eu dou uma recortadinha aqui com a tesoura nas partes que sobram, mas esse modelo que parece um triângulo no crochê fica muito legal com esse bojo também de forma triangular. Iniciando a nossa segunda carreira, então, já começo fazendo as 3 correntinhas em cima do primeiro ponto alto. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloquinho. São 6 pontos altos que colocamos na carreira anterior. 5 e 6. Dentro do intervalo de correntinhas, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, passo a agulha por dentro do intervalo de correntes. Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, volto nesse mesmo intervalo e faço mais 3 pontos altos. Estamos novamente no primeiro ponto do bloquinho de 6. Então, aqui, sobre o bloco de 6 pontos altos, faço um ponto alto para cada ponto do bloco, até completar os 6. Chegando ao final do bloquinho, novamente, vamos trabalhar no intervalo de correntes, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vamos fazer dessa forma até completar os 3 blocos, finalizando a carreira. Finalizada a segunda carreira, iniciamos a terceira. Inicio já aqui para dentro do bloquinho, porque foi onde parou. E vou trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto aqui do bloco. Quando eu chego no intervalo de correntes, eu vou repetir o mesmo processo que fiz na carreira anterior. Vamos trabalhar 3 pontos altos de um lado, 3 do outro e as correntinhas no meio. Olha aqui, ó, chegamos ao intervalo de correntes, então aqui são 3 pontos altos,
2 correntes e mais 3 pontos altos. Cheguei no bloco, então trabalho um ponto alto para cada ponto do bloquinho. Quando chegarmos novamente ao próximo intervalo das correntinhas, repito o mesmo processo: 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Olha só como ele vai formando o triângulo. Passo aqui o canto e fecho onde iniciamos a carreira com um ponto baixíssimo e começo a próxima. Inicio a próxima seguindo o mesmo processo e vamos seguir assim até completar 5 carreiras trabalhadas dessa mesma forma. Eu vou voltar com as minhas 5 prontas para darmos continuidade ao bojo. Aqui eu tenho as 5 primeiras carreiras finalizadas. Depois de finalizar as 5, vamos continuar seguindo o mesmo processo. Eu inicio a carreira com as 3 correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco até chegar ao intervalo de correntinhas. A diferença da sexta até a 8ª carreira, que é onde vamos percorrer para ficar com o tamanho ideal para o bojo, é que nós vamos colocar agora no intervalo de correntinhas nas 3 pontas do triângulo apenas 2 pontos altos. Isso ajudará a fechar um pouco o bojo, dando um formato melhor a hora que colocamos sobre o bojo industrializado. Então, olha aqui, já estamos quase chegando nas correntinhas. Cheguei às correntinhas, então, 2 pontos altos, nós colocávamos 3, agora vamos colocar 2. 1, 2, 2 correntes e 2 pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco até chegar lá do outro lado, novamente, no intervalo de correntinhas, onde eu repito esse mesmo processo: 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, dessa forma até completar 8 carreiras. 8 carreiras finalizadas. Agora eu vou mostrar para vocês um bojo que eu já tenho pronto, porque nessa última carreira, na 9ª carreira, nós já vamos fazer tirinha de amarrar no pescoço, tirinha de amarrar atrás e vamos também unir já o bojo, porque eu já fiz aqui o meu primeiro. Olha lá como é a nossa 9ª carreira. Uma carreirinha em meio ponto, onde eu faço a tirinha de amarrar no pescoço e também a tirinha de amarrar na lateral. Então, no seu primeiro bojo, como você vai começar? Terminei as 8 carreiras, igual aqui, eu vou seguir fazendo meio ponto e vou fazer 100 correntinhas, isso no primeiro. Essas 100 correntinhas eu volto trabalhando igual lá na calcinha, um meio ponto para cada correntinha até chegar no bojo. Sigo fazendo meio ponto e no próximo bico aqui do triângulo, no próximo intervalo de correntes, eu vou fazer 140 correntinhas e volto trabalhando um meio ponto para cada uma delas. Essa é a tirinha de amarrar nas costas. Então, venho e aqui, ó, finalizo arrematando. Deixo o meu bojo ali de lado. No segundo, ó, vou fazer junto com vocês. Então, vamos começar da mesma forma. Venho e sigo fazendo, faço 2 correntinhas para iniciar e vamos fazer meio ponto até chegar ao intervalo de correntes. A diferença desse segundo bojo é que vamos inverter o local de colocar a tirinha das costas, porque cada uma tem que ficar para um lado, e nesse segundo bojo nós já unimos ao primeiro, formando já os 2 bojos prontinhos para que a gente possa concluir a nossa peça, deixando o biquíni pronto.
A gente não precisa arrematar e fazer novamente, tendo mais um arremate, ter que fazer mais um acabamento. A gente já faz tudo de uma vez só. Então, olha lá, estamos seguindo aqui, eu estou chegando agora ao intervalo de correntes. Aqui eu faço um meio ponto e já vou começar igual fiz no primeiro, ó, fazendo as 100 correntinhas e voltando em meio ponto, um meio ponto para cada correntinha da carreira. Eu vou fazer as minhas 100, volto trabalhando em meio ponto e depois vou seguir fazendo meio ponto na lateral e unir um ao outro na parte central. Eu vou voltar então já com a minha tirinha pronta para seguirmos com essa lateral. Fiz a tirinha com as 100 correntinhas, voltei em meio ponto e agora aqui já estou novamente no intervalo na lateral do bojo, onde no intervalo de correntes faço um meio ponto. Fiz um meio ponto, agora sigo fazendo por toda a lateral um meio ponto para cada ponto da carreira de base até chegar à próxima pontinha. Aqui eu deixo faltando 4 pontos para o final, paro e volto fazendo a união de um bojo e outro. Bem, aqui faltando 1, 2, 3, 4 pontos para chegar na parte de baixo central do bojo, eu paro, pego o que já está pronto, deixo a tirinha de amarrar no pescoço para cima, da lateral das costas do lado, e venho aqui, avesso, com o avesso dos bojos, olha lá, e vou colocar um do lado do outro. Um por cima do outro. Aqui eu deixo canto com canto. E eu vou passar a minha agulha por dentro do quarto pontinho. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto eu passo a agulha. Eu vou deixar os 4 sobrando e os 4 sobrando aqui. Então, passei a minha agulha por lá e peguei mais uma laçada. Deixo ela ali na agulha. Laçadinha na agulha. E vou fazer o meio ponto, só que eu tenho uma laçadinha a mais, porque eu peguei ela já unindo no bojo que está lá atrás. Não tem problema, você faz de conta que ela não existe, passa por dentro dela também. Fiz o meio ponto, passo no bojo que está lá atrás, passo por dentro do ponto, fico com a laçada na agulha, dou uma laçadinha com o fio e vou fazer o meu meio ponto. Novamente, eu tenho uma laçada a mais que foi a que eu peguei lá atrás. Passo todas juntas. Ele já vai ficando unido, ó. Novamente, passo no ponto que está lá atrás, deixo ela na agulha, venho pra frente, faço uma laçada, como se eu fosse já unir ali, fazendo o meio ponto. Pego todas de uma vez só. E assim nós vamos fazer, ó, até chegar ao finalzinho da carreira. Primeira coisa, passo a laçada por dentro. Volto, passo por dentro do bojo que está na frente e vamos unir. Pego todas as laçadas. Fazendo novamente, olha lá. Então, assim, sempre a primeira coisa, passo a laçadinha. Laçada na agulha com o fio, passo por dentro do ponto. Fiquei com 4 laçadas. Pego todas de uma vez só. Olha lá, a união ficando pronta. Aqui já cheguei ao último pontinho, passo por dentro do intervalo de correntes. Laçada na agulha, passo por dentro do intervalo de correntes e pego todas as laçadinhas de uma vez só. Fiquei com a união pronta. Agora, aqui eu tenho que continuar trabalhando em meio ponto. Então, um dentro do intervalo de correntes e um para cada ponto da lateral. A gente vai caminhando assim até chegar à próxima
o próximo intervalo de correntes aqui do outro lado. Nesse bico do triângulo, no intervalo de correntes, nós vamos fazer a tirinha que amarra nas costas. Eu vou seguir até lá e depois volto já fazendo junto com vocês a tirinha para irmos finalizando a parte em crochê. Cheguei no último pontinho, na lateral, onde vamos fazer a tirinha de amarrar nas costas. Então, aqui 140 correntinhas e volto trabalhando um meio ponto para cada ponto da carreira de base, igual eu fiz no primeiro bojo. Vou fazer isso, volto dando acabamento até finalizar a carreirinha, depois arrematando e colocando o bojo e os metais. Finalizei a tirinha de amarrar nas costas, agora sigo fazendo um meio ponto até chegar aqui ao final da carreirinha, onde fecho com um ponto baixíssimo, arremato e vamos depois colocar o bojo. Bem, aqui com a parte do crochê já finalizada, nós podemos começar a colocação do bojo. O que nós vamos fazer? Linha e agulha de costura, que eu coloquei o tom bem parecido com o do bojo, porque eu não passo para a parte da frente do crochê. Se o seu bojo aí for mais pontudo, ó, o meu aqui, ele tá dando bem certinho na parte de cima aqui, ó. Então, eu vou deixar ele bem esticadinho o crochê e ele dá certinho. Eu vou precisar cortar só esse pedacinho aqui de cima, ó. Então, o que eu faço, ó, é bem simples. Eu passo com a tesoura de um lado e do outro. Aí, a gente coloca o outro em cima e mede e corta do mesmo tamanho, ó. Você pode até virar ele assim, ó, para que ele fique igualzinho no formato. Olha lá, vira, passa a tesoura e corta do mesmo tamanho. Depois que eles estiverem cortadinhos, que essa ponta ela vem muito grande assim, então já facilita cortar. Então, eu coloco ele bem certinho e começo aqui pela parte de cima, ó. Você pode aqui usar os alfinetes para te dar mais sustentação, porque você coloca ele todo em volta, assim ele já fica modelado. Eu vou voltar mostrando isso para vocês. Bem, aqui, ó, eu vou pegar o alfinete e vou passar aqui na parte de cima. Deixo o bojo já no lugar certinho, tanto o bojo quanto a parte do crochê em cima, então não fica mexendo, ajuda a gente a se guiar melhor. Então, olha lá, venho e coloco um aqui embaixo, tá vendo, ó, que a gente vai costurar ele e vai ajustando até ficar no tamanho. Aqui, na pontinha, venho. Coloco mais um alfinete. Então, já vai ajudar bastante, ficando presinho. Olha lá. Essa parte, ela é menor, mas a gente ajusta e costura conforme o tamanho aqui. Nesse primeiro, você pode soltar e deixar mais para baixo, para não atrapalhar o início da costura. Aí, eu venho com linha e agulha de costura e o que nós vamos fazer? Eu passo aqui pelo bojo, para que o nozinho fique na parte de dentro. E aqui nós vamos começar uma costura só pegando do bojo e a primeira laçadinha do ponto. Bojo bem na beiradinha, ó, e a primeira laçadinha do ponto, para que fique um acabamento bem bonito. Então, olha lá, ele quase não aparece. Bojo. E bem aqui, olha lá, já com a lateral aqui praticamente costuradinha, ó. Vou chegar até o final
e repetir o mesmo processo nas próximas laterais. Repito também o mesmo processo com o outro lado, com o outro bojo. Então, nós teremos os dois já costuradinhos para depois colocar os metais, sempre lembrando de pegar só na laçadinha de trás do ponto, porque vocês podem observar que, olha só, na parte da frente a gente não vê nada, o acabamento fica bem bonito. Então, vou repetir na próxima e na terceira lateral. Depois que ele estiver já costuradinho, repito o mesmo no próximo e depois vamos para os metais que vamos colocar aqui na parte de cima, na alcinha de amarrar e finalizando as pontas também. Bem, terminei de colocar os dois bojos. Então, olha só, aqui, parte do avesso e direito. Agora, a gente pode colocar os metais, que são os terminais. Do mesmo jeito que eu coloquei na calcinha, na lateral, eu vou colocar dois aqui na parte de cima do bojo. Então, a parte mais fina, passo e deixo a parte mais larguinha fora. Uso a agulha para me ajudar a puxar. Levo até embaixo e aqui eu coloco outro. Agora, a parte mais larga, para que eles fiquem um juntinho com o outro. Puxo com a agulha, passei. Dois aqui nessa parte e um para finalizar. Finalizar, eu começo com a parte mais fina para que o nozinho fique dentro. Dou o nozinho. E coloco da mesma forma no outro bojo, aqui os dois, ó. E em todas as pontinhas, nas 4 pontas, para que fique assim, ó, com o acabamento. Bem, agora sim, estamos com o nosso biquíni já praticamente finalizado. Nessa parte aqui do meio, da união, eu quero deixar um acabamento ainda mais bonito para que não apareça a costura. Então, como eu vou fazer? Eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Conto 1, 2 e na terceira começo a trabalhar em meio ponto. Trabalho um meio ponto para cada pontinho aqui. Chegando ao final da minha carreirinha, volto, 2 correntinhas, pego no ponto seguinte e continuo fazendo toda a carreira em meio ponto. Novamente, viro o meu trabalho, 2 correntinhas, eu vou fazer uma tirinha para colocar ali no meio e deixar o acabamento ainda mais bonito. Eu vou trabalhar dessa forma. Deixa eu colocar aqui a tirinha para que vocês possam observar onde a gente vai colocar como acabamento depois. Então, aqui vou pegar o bojo. A gente vai passar aqui no meio, ó. Então, dessa forma, eu vou trabalhar 6 carreirinhas. Eu já fiz 3, vou fazer mais 3, volto costurando e dando o acabamento. Finalizadas as 6 carreirinhas, eu posso cortar o meu fio. Esse pedacinho aqui já fica pra costura. Venho, passo a basezinha, tanto de um lado quanto do outro, para que ela faça o acabamento e não deixe desfiar. Agora, eu vou deixar secar um pouquinho e já volto fazendo a aplicação da minha tirinha na parte da frente, finalizando o nosso biquíni. A basezinha já secou, agora não desfia mais, então eu venho aqui, passo
bem na frente, na união de bojo e outro pelo lado direito. No avesso, eu vou unir as duas partes, então, viro, e eu tenho aqui a minha pontinha que eu deixei sobrando, ó. Sempre lembrar de deixar assim, uns 10, 15 centímetros sobrando, porque eu passo de um lado do ponto e do outro. Puxo o fio e passo por dentro das duas partes. Ela tem que ficar bem justinha assim mesmo. Venho, passo e puxo. Ponto a ponto a gente vai fazer isso. Depois que eu uni, já cheguei aqui no final, dou um nozinho entre as duas partes e depois eu já posso arrematar. E olha só como fica bonito o acabamento na parte da frente. Bom, eu vou terminar o acabamento aqui e volto mostrando as duas peças juntos, tanto a parte de cima quanto a calcinha, a parte de baixo. Bem, aqui com as duas partes finalizadas, terminamos assim o nosso biquíni. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo em gostei e de se inscrever no meu canal do YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo!